Pensa só, existe um universo inteiro, invisível, pulsando ao nosso redor, bem agora. Um lugar onde a aventura e a descoberta estão, literalmente, no ar. Essa é a fronteira final da exploração que se pode fazer de casa, onde a tecnologia nos conecta de um jeito que a gente nem imagina. Vamos sintonizar essa frequência e ver o que nos espera. Então, a primeira grande pergunta é essa. Será que dá mesmo, com um equipamento relativamente simples, algo que se pode ter em casa, lançar a própria voz por um continente inteiro ou, quem sabe, pelo mundo? Parece coisa de filme, mas a resposta é surpreendentemente real. E se a gente mirar ainda mais alto? Já pensou que talvez seja possível, com o equipamento certo, apontar uma antena para o céu e, de verdade, bater um papo com os astronautas passando lá em cima, sobre as nossas cabeças neste exato momento? É essa jornada da nossa casa até a órbita que a gente vai explorar agora. Toda grande aventura tem um ponto de partida, né? E a nossa começa numa frequência muito especial, um lugar que os radioamadores chamam, com um certo brilho nos olhos, de banda mágica. A tal da banda mágica é, na verdade, o apelido carinhoso para a faixa de 6 metros, que vai de 50 a 54 MHz. O que faz ela ser tão especial é onde ela fica no espectro, bem na fronteira entre as ondas curtas, o famoso HF que viaja o globo, e o VHF, que geralmente tem um alcance mais local. Essa posição de meio termo dá a ela um comportamento único e bem imprevisível. E é justamente essa imprevisibilidade que a torna tão emocionante. No minuto, a conversa é com alguém da cidade vizinha. No outro, a banda abre e, de repente, é possível fazer um contato de longa distância, o que na linguagem do rádio se chama de DX. É por isso que ela é ótima para iniciantes e um verdadeiro laboratório a céu aberto. Mas como essa mágica toda acontece? O segredo tem nome: propagação esporádica E. Imagina só, nuvens de partículas ionizadas que se formam bem alto na atmosfera. Elas agem como um espelho gigante, refletindo sinais de rádio para lugares muito, muito longe. É a ciência por trás da aventura. Para navegar nesse universo, é importante a gente esclarecer uma confusão bem comum. Muita gente ouve rádio e logo pensa na faixa do cidadão. E, embora pareçam a mesma coisa, o radioamadorismo e a faixa do cidadão são mundos completamente diferentes. Olha, as diferenças são gritantes. Para ser radioamador, é preciso ter conhecimento, que é comprovado num exame. Isso abre as portas para usar potências muito maiores e explorar um monte de faixas de frequência. Enquanto a faixa do cidadão é perfeita para a comunicação local, ali, no dia a dia, o radioamadorismo tem na sua essência experimentação, a vontade de superar limites técnicos. No fundo, o que define o radioamadorismo, segundo a própria Anatel, é o propósito. É um serviço que é voltado para o aprendizado, para a intercomunicação e para a investigação técnica. Não tem fins comerciais. É um hobby movido pela pura curiosidade e pela paixão de entender e dominar a tecnologia de rádio. A ideia de explorar as ondas de rádio é fascinante, mas por onde se começa? Bom, o passaporte para esse universo é a licença oficial, o famoso COER. O caminho para se tornar um radioamador é bem definido. Primeiro, claro, tem que estudar um pouco sobre legislação, técnica e ética. Depois, é só agendar a prova na Anatel, que hoje em dia é online, o que facilita muito as coisas. Passou? Aí você recebe o COER. E o passo final, para quem quer ter a própria estação, é solicitar a outorga e ganhar seu indicativo de chamada, que é tipo a sua identidade única nas ondas do rádio. E o ponto mais importante, que a própria Anatel confirma, é este: o COER é o único documento necessário para ser oficialmente um radioamador. Não precisa ter uma estação própria para começar. Com o COER na mão, já dá para operar a estação de um clube ou de um amigo e começar a explorar. Ok, com a licença em mãos, o céu já não é mais o limite. Literalmente. Vamos voltar àquela ideia incrível de falar com a Estação Espacial Internacional. A pergunta que vem na hora é sobre o equipamento. Precisa de uma parafernália super cara e complexa? Ou será que é algo mais acessível do que a gente pensa? A ARS, que é a organização que coordena os contatos de rádio com a ISS, principalmente para escolas, recomenda uma estação mais robusta, com pelo menos 75 watts de potência. Ok, isso pode parecer meio intimidador para quem está começando. Mas é aí que a experiência da comunidade faz toda a diferença. Operadores experientes contam outra história. Como um usuário resumiu lá no Reddit, dá para fazer o contato com apenas 5 watts. E o motivo é simples. O sinal viaja em linha divisada, ou seja, uma linha reta, sem obstáculos, entre a sua antena e a estação espacial. Então, do que se precisa de verdade? Um rádio portátil, o famoso HT, que a maioria dos radioamadores tem. Uma antena direcional, como uma YAG, que muita gente até constrói em casa.
E, claro, um software para saber exatamente para onde apontar a antena e as frequências certinhas. O sonho é muito mais alcançável do que parece. Agora, independentemente da potência, a parte técnica é crucial. O segredo está na sintonia fina, e ferramentas como esses analisadores de antena garantem que a sua antena esteja operando com a máxima eficiência. No radioamadorismo, um bom ajuste pode ser a diferença entre um sinal que chega limpinho na órbita e um que se perde no meio do caminho. E aqui está a informação de ouro, a peça final. Para quem está nas Américas, estas são as frequências. A gente transmite para a estação em uma, que é o uplink, e ouve a resposta em outra, o downlink. É bom guardar bem estes números. Eles são o seu canal direto para o espaço. E assim a gente percorreu a jornada completa, das ondas misteriosas da banda mágica até um plano bem concreto para falar com o espaço. Agora, só falta o mais importante, o primeiro contato. A gente viu que o radioamadorismo é uma jornada de aprendizado constante. Começa com a curiosidade sobre a mágica das ondas, passa pela dedicação de tirar a licença e pode nos levar a momentos incríveis, como um papo direto com a estação espacial. A pergunta, então, fica no ar. Com todo esse universo de possibilidades, desde uma conversa inesperada com alguém do outro lado do país, até, quem sabe, um alô para os astronautas em órbita, as ondas de rádio estão esperando. Qual vai ser o primeiro contato?